E nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai conseguir estruturar o processo comercial da sua Autopeças ou Ferro Velho, e isso utilizando o sistema. Então se você fica perdido, não sabe quantos contatos chegaram, quantas vendas foram fechadas, se o pessoal está atendendo bem, esse vídeo é para você. E não lembrando, se esse vídeo ajudar, não deixe de se inscrever no canal, se tiver alguma dúvida coloca aqui nos comentários que eu vou responder. E antes de mais, vamos lá para a tela. E olha só, aqui eu tenho um processo comercial já praticamente definido e eu vou te explicar. Então, primeiro você precisa separar o seu processo comercial em etapas. Isso aqui que eu tenho é um CRM, tá? O que acontece na prática? Toda vez que alguma pessoa entra em contato conosco, cai um card e esse card vai estar armazenado todas as informações do cliente. Então, todas as conversas, informações do que foi tratado, vai ficar anexado nesse card, ok? Então, cada card, ele é um cliente. E aí, nós temos as etapas da venda. Então, o que nós fizemos? Dividimos o processo comercial entre a entrada do lead, ou seja, a entrada do contato. Quando o nosso contato em potencial, ele dá um oi lá no WhatsApp, o que acontece? Ele gera um card aqui na nossa primeira etapa. E o nosso objetivo é fazer o quê? Levar ele até o final do processo, que é o negócio ganha, a venda concluída, né? E se perdeu, se o cara desistiu em algum momento, vai para perdido. Mas vamos para as etapas primeiro. Primeiro nós temos a entrada do lead, ou seja, o lead deu oi pra gente no WhatsApp, é ali que ele cai. Depois disso, o nosso vendedor, ele precisa mover para a segunda etapa, que é o quê? O pedido de peça. Ele vai lá informar qual que é o ano, modelo, tipo da peça e por aí vai, todos os atributos. Se nós temos essa peça, o nosso vendedor, ele manda um orçamento e aí depois que ele mandou um orçamento, ele coloca em orçamento enviado. Se não tem a peça, agradece o cliente, coloca perdido e justifica o porquê ele foi dado como perdido. Quando mandamos para orçamento enviado, aí que é o ponto interessante que nós temos em algumas etapas. Fazer o quê? Nós temos automações que mandam mensagens automáticas para o cliente, para aquele lead, perguntando: "Oh, e aí, tudo bem? Conseguiu resolver o teu problema? Viu meu orçamento? Vamos continuar?" Porque é nessa fase que a maioria dos negócios e o dinheiro se perde. Por quê? O vendedor vai lá, ele manda o orçamento, mas não resgata, ele não volta para falar com ele. Mas aqui nós temos algumas sugestões que são as automações. E aí que mora a graça do negócio. Por quê? Tá vendo aqui que são as etapas? A mesma coisa que eu apresentei na tela de venda, só que aqui eu crio automações. Ou seja, eu posso colocar aqui uma tarefa que quando o card chegar nessa etapa, falar com o cliente. E aí, aqui eu coloco o descritivo da tarefa. O que vai acontecer? Eu vou colocar um prazo para ser executada essa tarefa. E quando esse card chegar nessa etapa, vou voltar para cá. Aqui por dentro eu tenho todas as informações do cliente. Se eu voltar uma etapa e quando eu avançar novamente, ele vai criar uma tarefa para o vendedor para não deixar esse negócio passar despercebido. Então vai ter um lembrete automático sempre para o meu vendedor retornar e falar com esse contato. Então pensa assim, cara, no dia, você tem 20, 30, 40 cards aqui, como é que o vendedor vai lembrar de falar com os clientes com quem ele mandou orçamento? Então, por isso que ele utiliza das automações para ajudar ele no dia a dia a guiar o processo. Então, seguindo para cá, eu tenho a próxima fase, que é o financeiro. Então, nós temos lá, entrada do contato, faz o orçamento, vem para orçamento enviado com lembretes para o seu cliente, no caso, e depois que ele fecha a venda, ele vem para o financeiro. E pagou, finalizou o processo, ele coloca em concluído. E qual que é o ponto interessante de utilizar um CRM e organizar o processo comercial? Eu vou até apagar a minha imagem aqui. É que o sistema, ele vai contabilizar todos os clientes que chegaram na fase final. Então ele vai pegar etapa por etapa e vai calcular qual que é o percentual dessa galera que chegou na última fase. Então você vai saber exatamente se entraram 10 clientes no início da fase, quantos chegaram ao final, qual que é o percentual disso. Então você vai saber também, não só isso, mas qual vendedor está performando melhor, qual é a etapa do seu processo comercial que está deixando o dinheiro na mesa. Então tudo que você tem de dado para sua autopeça, para o seu ferro velho, você vai estar aqui também. E outro ponto interessante, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui que tem um númerozinho de valor, tá zerado? Eu consigo anexar um valor, tá? Ou seja, anexo o produto. Eu posso colocar o meu produto, nesse caso, ele vai contabilizar em tempo real o orçamento que está em cada fase. Então, dessa maneira, eu já tenho até uma previsão de faturamento que vai aparecer nas vendas. E no sistema, utilizando o CRM de vendas, você também vai conseguir colocar metas de vendas para os vendedores, sendo que quando ele dá como ganho, essa venda ela é contabilizada automaticamente. Então, você tem um processo organizado e automatizado e vai saber quem que está vendendo, quem que não está vendendo e qual fase do seu processo você está perdendo dinheiro. Então, isso é clareza.
Então, se você tem um processo hoje todo no escuro, não sabe quantos leads entram, quantas vendas são fechadas, você precisa urgentemente iniciar nesse processo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, deixa o seu recado aqui nos comentários que eu vou responder o quanto antes, tá ok? Valeu, obrigado, até a próxima.